dizer que Jesus te ama. Amém, Jesus. O amor dele é incondicional. Ele não impõe condições para ele te amar. O homem impõe condições sobre um outro homem, para que o homem possa estar ali, debaixo daquela guarda. Mas Jesus não põe condição. Ele te ama incondicionalmente. Ele já te amava antes de você nascer. E por que eu sofro tanto? Por que isso? Por que aquilo? Porque o inimigo das nossas almas nos fazem sofrer para que nós venhamos esquecer de Deus, para que nós venhamos nos desviar do Senhor Jesus. Mas no princípio não era assim. Nós somos feitos um pouquinho menor que os anjos. Pouquinha coisa. O que nos separa é somente o pecado. Só isso. Nós somos feitos um pouquinho menor. E olha que mistério de Deus, que glória. Os anjos são para nos servir e nós somos menor que eles. Eles são maior que nós e são para nos servir. Não para nós adorarmos os anjos, mas para servir a nós. Aleluia. Jesus Cristo, quando chegou naquele rio, João Batista olhou para ele e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Deus, ele nos dá a revelação daquilo que vamos fazer. João Batista precisava de um sinal, e ele teve o sinal, o Espírito de Deus descendo como pomba. Às vezes estamos para fazer algo, e oramos a Deus e clamamos, e de repente nós vamos fazer aquilo que Deus não mandou, porque não esperamos o ide do Senhor. Usou a Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui no capítulo 4, do livro de Mateus, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Diz aqui, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito de Deus nos conduz a fazer coisas que o Senhor designou. E nós não temos coragem. Mas quando o homem se enche do Espírito Santo, a coragem de Deus entra na vida do homem e ele faz coisas que depois ele pensa, fala, puxa, eu não faria isso num estado normal. É porque nós não somos normais. Nós somos homens de Deus. Nós somos pessoas chamadas por Deus para anunciar a paz. Deus tremendo. Esse mundo não sabe o que é a paz verdadeira. A paz para eles está numa canção, numa música, está numa droga, está numa bebida. Bebe para esquecer e depois se lembra muito mais, porque quando passa o efeito, aí vem aquela lembrança triplicada. Porque o dinheiro que ele tinha, ele gastou na bebida e na droga. E aí os problemas aumentam. E cada vez vai aumentando. E vira uma bola de neve. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui. E nos traz. E nos leva em qualquer lugar. E nos enche da glória dele. Para que nós não venhamos temer. Por isso que é preciso o crente se encher do Espírito Santo. E aqui Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito conduziu Jesus para que ele fosse tentado, para que ele fosse provado. E às vezes estamos sendo tentados e não entendemos o porquê e queremos até mesmo desistir da jornada, desistir da caminhada. Eu não aguento mais, eu vou parar. Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Eu larguei tudo para servir a Deus e isso acontece comigo? É porque o Espírito te conduziu ao deserto, ao seu deserto, a Camandalabassura e Mandalabás, para ser tentado pelo inimigo. Não somos melhor que Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, ele não se fez como filho de Deus. Ele se fez como homem e andou nesta terra. Quando vem a tentação, é para que nosso espírito se eleve um pouco mais. Se nós vencermos a tentação, se nós sofrermos ela, se nós não cairmos nela, nós vamos ir mais adiante. Quantos não caíram na tentação e não pararam na caminhada porque não entenderam que Deus estava preparando ele para algo muito maior? Jesus Cristo estava ali sendo preparado. E eu lendo esse texto, eu observo que Jesus Cristo,
Ele jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome depois. Mas a palavra de Deus não diz que ele comeu. Ele esperou na provisão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele esperou e creu que o Senhor era poderoso para garantir a vitória, para sustentar ele. Aleluia. E depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome e veio até ele o tentador. Quantas vezes nós achamos que está no final a nossa luta e o tentador vem de encontro a nós e oferece os pratos para ver se nós estamos na posição de Deus. Porque se nós não estivermos, ele já nos arrasta com ele e faz aquilo que lhe apraz. Jesus Cristo, depois de ter fome, ainda foi tentado e o diabo olhando para ele, olha só o que o diabo diz, ó. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para... E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo olhando para Jesus e percebendo que ele estava com fome da sua carne, ele disse para Jesus fazer um milagre. E muitos estão obedecendo a voz do inimigo e não ouvem a voz de Deus.